Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana. Estou aqui mais uma vez com vocês pelo Cristo Vivo Central e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante também, né? Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Já sentiram ciúmes? Alguma vez vocês já tiveram esse sentimento que prejudicou algum relacionamento, alguma coisa na vida de vocês? Seja relação pessoal ou no trabalho, alguma vez esse sentimento fez vocês perderem algo? Então, fica aí que a gente vai falar sobre isso também. Nós vamos falar também sobre ciúmes, tá bom? E começando, a gente vai falar sobre José, né? José no capítulo 37, José que é vendido, né, aí para o Egito. Então José, ele era filho de Jacó. Lembra que eu tinha falado para vocês que Jacó, quando ele vê Raquel, nossa, ele se apaixona por ela e ele quer assim casar com ela, mas ele espera 14 anos, gente. Ele tem que esperar 14 anos. Sabe o que que é isso? 14. Teve que esperar 14 anos para que ele pudesse casar então com a sua esposa amada. E aí dele nasce desse casamento, então, né, nasce José. E José, ele era um homem, as escrituras, né, elas falam, José, ele era íntegro, ele era obediente e o pai o amava, né? Lá no versículo 3 do capítulo 37 fala que o pai dele o amava e fez para ele uma túnica de muitas cores. Então, isso fazia com que os irmãos de José não gostassem dele. Os irmãos de José, lá no versículo 4 e no versículo 8, fala que os irmãos, eles odiavam José. Nossa, que palavra forte, né? Para um membro da família sentir por outro membro. E lá no versículo 11 fala que os irmãos invejavam José. Então, assim, José ele tinha vários sonhos e geralmente ele contava então esses sonhos para o pai ou para os irmãos e os irmãos invejavam, os irmãos não gostavam. Na verdade, as escrituras falam que eles nem falavam com José de uma forma assim cordial, eles falavam geralmente asperamente, eles não gostavam nem de falar com José. Que coisa, né? Mas vamos falar então sobre essa túnica aí de várias cores que o Jacó faz para José. Alguns estudiosos, eles falam, né, eles falavam que essa túnica representa, então, a primogenitura. Então, nossa, o que que é isso? O que que é essa primogenitura? Então, essa primogenitura era um costume da época, né, entre os patriarcas, né? Então, na cultura daquela época, o filho primogênito, ele recebia, então, a primogenitura, que incluía o que, na verdade? Incluía o direito de presidir a família, incluía uma porção dobrada, então, dos bens da terra e também de cuidar da terra, caso quando o pai viesse a morrer. Então ele cuidava da terra e cuidava também da viúva, que seria a esposa do pai. Posteriormente também poderia ser a sua mãe, né? Então ele cuidava aí da viúva do pai e cuidava de todas as terras. E isso quem recebia era o primogênito. E aí vocês falam, nossa, mas Jacó não teve outros filhos? Teve, gente. Tinha Ruben, né? Ruben era o primogênito. Mas por que que Ruben ele perde a primogenitura? Porque Ruben ele deita então com uma das esposas do seu pai. Então ele perde aí a primogenitura. Isso dá um outro vídeo, a gente falar, então conversar um pouco, estudar sobre isso, sobre a questão da primogenitura. E aí, como eu falei para vocês, o versículo 11, que na verdade os irmãos de José, eles tinham inveja dele, né? E aí eu fui procurar um pouquinho, né? Saber sobre o que significava então um pouco mais sobre esse sentimento. Encontrei alguns sinônimos. Um desses sinônimos é inveja, da inveja é o ciúme e a cobiça. Então, o que que é essa inveja? É um sentimento negativo em que se mesclam
ódio e desgosto, provocado pela felicidade ou situação favorável de outrem, né? Então aí os irmãos de José, eles tinham inveja dele, além deles terem ódio dele. Que coisa ruim, né? De você sentir por alguém. Eu já havia falado para isso. Que coisa ruim é você sentir isso por um membro, né? Por alguém de sua família, né? E os irmãos de José, eles tinham esse sentimento, eles cultivavam, na verdade, porque algo é você de repente até olhar e falar, nossa, de repente, ai, poderia ter aquilo, mas automaticamente você fala, opa, peraí, Ana, se situa, volta para a terra, essas coisas não te pertencem. Se você quiser ter aquilo, então você trabalha, mas não que você vai cobiçar aquilo que não é teu, né? A gente pode, nós somos pessoas, seres imperfeitos. Então, uma hora ou outra vai passar sim esse tipo de sentimento, só que nós não podemos dar vazão para isso, né? Bom, mas aí, como eu havia falado, então, os irmãos de José, eles cultivavam esse sentimento e eles queriam, né? Não gostavam de estar perto, não queriam estar com José. E aí um dia eles saem aí para pastorear. O pai dele, então Jacó, fala para que José vá, então, ajudar os seus irmãos, e José prontamente ele vai. José tinha nessa época 17 anos. Fala que ele era formoso à vista e formoso de porte, então era um homem muito bonito, né? E aí José, ele vai para ajudar seus irmãos. Quando ele está chegando perto, os irmãos avistam ele ali de longe e o que eles tramam, né? Eles tramam uma forma de se livrar de José. Mas aí Rubem ouve aquilo, né? Ele fala, não, gente, a gente vai matar nosso irmão, nosso sangue, para com isso, não. Vamos jogar então ele aqui na cova. Mas na cabeça de Rubem, e é isso que as escrituras falam, na cabeça de Rubem ia deixar ele lá para depois ele tirar o irmão e levar sã e salvo para o seu pai. Mas esse não era o desejo deles. E aí o próprio Judá, que é um dos outros irmãos de José, ele fala assim, não, a gente não vai matar nosso irmão não, mas a gente pode vender ele. Lembra? Eles tinham ciúmes, eles não gostavam, eles odiavam José. Então a presença de José, todas as vezes para ele era ruim, né? Então eles não gostavam nem da presença, pela forma que eles falavam asperamente com José. E aí o que eles fazem? Eles vendem José para o Egito. Quando José chega lá no Egito, né? Então, a casa de Potifar. Quando ele chega lá na casa de Potifar, José, o Senhor sempre esteve ao lado dele. Então, quando ele chega lá na casa de Potifar, olha só o que acontece. E José foi levado para o Egito, para a casa de Potifar, oficial de Faraó, capitão de guarda, homem egípcio, comprou na mão dos ismaelitas que tinham levado para lá. Lembrando que José ele foi vendido por 20 moedas. E aí, quando ele chega lá na casa de Potifar, José acha graça aos olhos de Potifar. E aí ele deixa a casa, deixa tudo sobre os cuidados de José, menos a esposa dele. E aí, lembra que eu falei para vocês, José era bonito à vista, a mulher de Potifar cobiça José. E aí ela pede para que ele se deite com ela. E ele fala, não posso fazer isso. Tá vendo tudo isso aqui? Tudo está sobre o meu comando. Menos você, eu não posso tocar em você, eu não vou fazer isso contra o meu Deus. Então ela tenta agarrar José e José sai correndo, deixa a roupa. E ela formula um plano. Então ela fala para os empregados que ele tentou violentá-la, que ele tentou algo com ela. E a prova está lá, que é a roupa, né? A roupa dele
quando o marido dela chega, ele fala a mesma coisa, ele fica então muito furioso e manda prender José. Aí José vai ser preso. Quando ele chega lá, o carcereiro Mó, ele, ele, ele gosta de José, porque o Senhor sempre está com José. E aí, aqui no capítulo 39, no versículo 21, fala o seguinte: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E aí, o que o carcereiro Mó? Ele deixa todas as coisas sobre os cuidados de José. Então, isso mostra que o Senhor, ele estava com José. Próxima semana a gente vai continuar aí o desenrolar, o que acontece com José. Mas algo bem importante que eu gostaria que vocês pudessem pensar também. Isso serve para mim, porque eu estou refletindo há um bom tempo sobre isso. O que o ciúme? O que a inveja? O que a raiva, o rancor fez com que os irmãos fizessem com José? Então, alguma vez, né, vocês já sentiram vontade de fazer algo que de repente vocês se arrependeriam por causa desse sentimento? O que mudou? O que isso pode mudar? Como isso pode? O que mudou na vida de vocês quando vocês não deixaram esse sentimento tomar conta de vocês? Tá bom? Deixem escrito, deixem aí nos comentários um pouquinho sobre isso, tudo bem? E a gente vai continuar próxima semana, tá bom?